Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um projeto de um multivibrador astável. Vou pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, a CDC Eletrônica, curtam os nossos vídeos e cliquem no sininho para receber as novidades. Então pessoal, hoje nós vamos desenvolver um projeto de um multivibrador astável. O multivibrador, ele é um oscilador. Astável significa que ele não tem estado definido na saída. Ou seja, a saída dele funciona como um oscilador de onda quadrada. Na verdade, ele tem duas saídas, e as duas saídas oscilam de 1 para 0 e 0 para 1 o tempo todo. Então, como ele não tem estado definido na saída, ele se chama astável nas duas saídas. Então, o nosso circuito são dois circuitos simétricos aqui, com dois transistores com polarização emissor comum, e eles estão polarizados, e apesar dos dois circuitos serem iguais, ele está alimentado aqui por uma bateria de 9 volts, apesar de serem simétricos, sempre, mesmo um transistor sendo fabricado no mesmo lote, tudo, sempre vai existir uma diferença de dopagem no processo de fabricação. Os dois capacitores também vão sofrer uma mini diferença nos seus valores, os resistores também, e aí um transistor vai acabar disparando antes que o outro. E aí quando os dois transistores vão estar trabalhando sempre em processo de corte e saturação. Quando um transistor disparar, ele vai conduzir, e aqui o terra vai acabar sendo ligado ao LED. Esse LED aqui vai estar polarizado por R3, que vai estar limitando a corrente do LED. O LED vai acender. Nesse momento, o capacitor C1, se for o transistor T1 que conduzir primeiro, esse capacitor aqui, através de R1, vai se carregar. Quando ele atingir 0,6 volts, como ele está ligado aqui na base do outro transistor, e vai estar ligado aqui ao terra, ele vai acabar fornecendo 0,6 volts para esse outro transistor. Vai polarizar a base do outro transistor, o outro transistor vai conduzir. Isso vai fazer com que o segundo LED acenda, só que com a corrente de emissor circulando aqui, a tensão no capacitor vai ser descarregada, então o próprio transistor vai acabar descarregando o capacitor. Como vai descarregar o capacitor, essa tensão de 0,6 volts vai diminuir, vai cair. Isso vai fazer com que a polarização de 0,6 aqui no transistor vai cair, o transistor vai perder a tensão de 0,6 entre base e emissor. Isso vai fazer com que ele entre em estado de corte. A corrente aqui de coletor para emissor vai cessar e o LED vai apagar. Esse transistor vai entrar em estado de corte. No outro transistor vai acontecer a mesma coisa. O capacitor C2 vai se carregar quando o transistor T2 estiver conduzindo. O capacitor vai carregar aqui. Quando T1 conduzir, o capacitor descarrega. Então, o LED L1 e o transistor T1 vão conduzir, o LED vai acender e apagar de forma alternada o tempo todo. O mesmo processo vai acontecer em T2, só que T1 e T2 vão fazer o processo de forma alternada. Por isso nós vamos ter aqui nos coletores dos dois transistores dois sinais de ondas quadradas e de formas simultâneas e não ao mesmo tempo. Se nós não tivéssemos os dois capacitores, os dois transistores iam conduzir, os dois LEDs iam acender e ficariam acesos ao mesmo tempo. Como nós temos os dois capacitores que carregam e descarregam, então nós temos esse processo alternado, proporcionando aí um pisca-pisca com os dois LEDs. Os transistores T1 e T2, nós vamos utilizar dois BC548. Os dois LEDs, eles funcionam com 2 volts e 20 mA.
Então, nós precisamos definir os valores de R3 e R4. Como nós temos 9 volts, quando o transistor estiver conduzindo, nós vamos ter 9 volts entre o LED e o resistor. Como o LED vai trabalhar com 2 volts, o resistor vai ter 9 menos 2, ele vai ter 7 volts sobre o resistor R4. Como a corrente no LED vai ser 20 mA, a corrente no resistor também vai ser de 20 mA. Então, nós vamos ter 7 volts por 20 mA. Nós vamos ter um resistor de 350 ohms. Nós vamos definir um resistor R3 e R4 de 330 ohms, que é o valor mais próximo, valor comercial mais próximo que nós temos, próximos de 350. Para definirmos os resistores R1 e o capacitor C1, que serão iguais ao resistor R2 e C2, nós temos que o tempo de condução de cada transistor, T1, que é do transistor 1, e T2 do transistor 2, o tempo de cada um, nós vamos definir aqui como meio segundo, ou seja, cada LED vai ficar aceso durante meio segundo. E nós temos que o tempo de carga do capacitor vai ser igual a 0,69 vezes C1 vezes R1. Para T2 a mesma coisa, 0,69 vezes C2 vezes R2. C2 e C1, nós vamos definir o valor deles igual a 47 microfarads. Então, nós vamos ter o seguinte, nós vamos definir aqui, por exemplo, que T1 é igual a meio, então nós vamos ter 0,69 vezes 47 microfarad vezes R1. 0,69 vezes 47 vezes 10 a menos 6 vai ser igual a 0,00003243. Portanto, nós vamos ter meio, que é o tempo, dividido por 0,00003243, vai ser igual a R1, já que esse número aqui passou dividindo. Nós vamos ter que R1 vai ser igual ao resultado dessa divisão, que vai dar 15.417,8 ohms. Aí vamos definir então que os valores de R1 e R2 que são iguais, nós vamos escolher aqui um valor de 10 kΩ, definir que é um valor comercial que vai estar mais ou menos próximo a esse valor de 15.417. E aí nós temos que o período total do circuito é T1 mais T2, meio segundo mais meio segundo, nós vamos ter 1 segundo. Então, a frequência do circuito vai ser igual ao inverso do período, 1 sobre T, como 1 sobre 1 vai ser 1, então a frequência do circuito vai ser de 1 Hz. Agora nós vamos montar o circuito do multivibrador astável na prática. Então aqui, eu não gosto de cortar os terminais dos componentes, porque depois eu vou usar em outras, nós vamos usar em outros experimentos, então eu não gosto de cortar, então a montagem fica um pouquinho mais difícil, mas tudo bem. Aqui então nós temos os dois transistores, T1 e T2, os dois LEDs, aqui os dois capacitores C1 e C2, aqui nós temos R1 e R2 de 10K, e aqui os dois LEDs de 330 ohms. Aqui as ligações da base de um transistor no capacitor, aqui as duas invertidas, aqui o cruzamento entre as duas, e aqui nós temos uma bateria de 9 volts alimentando o circuito. E os demais fios aqui alimentando terno, emissor, e aqui é só para emendar aqui a alimentação aqui do positivo e negativo, porque esse protoboard aqui ele é separado dos dois lados. Então, agora nós vamos ligar aqui a bateria e vamos ver o circuito funcionar na prática.
E aí está, nós temos então o circuito ligado e o nosso multivibrador Astável funcionando, piscando alternadamente aí os dois LEDs. Então, pessoal, esse foi o nosso projeto aí de um multivibrador Astável. Então, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, a CDC Eletrônica, curtam os nossos vídeos, cliquem no sininho para receber as novidades e até um próximo vídeo. Muito obrigado.